agora. Bom, aqui tem um pequeno resumo do que eu falei, substância pura e mistura. A substância pura é apenas uma substância, uma única substância. A temperatura de fusão, ebulição e sua densidade vai ser constante. Ela vai se dividir em simples e composta. Simples, apenas um elemento químico. Nós temos aqui o oxigênio, a molécula de oxigênio. Nós temos a molécula de nitrogênio. Aqui nós temos o fósforo, ok? Aqui nós temos a composta, que ela vai ter 2 ou mais elementos químicos. Nós temos aqui a molécula da água, o dióxido de carbono, a molécula de gás carbônico. E aqui nós temos a molécula de ácido nítrico, ok? Que é composto por mais de um elemento químico. O que é uma mistura? Uma mistura é a união de 2 ou mais substâncias. A temperatura de fusão, ebulição e sua densidade são variáveis, ok? A mistura se divide em homogênea e heterogênea. Vamos entender o que é isso, mas já vou adiantando que na mistura homogênea, homo significa igual. Você tem 2 substâncias aqui, quando elas se misturam, você não consegue identificar depois quem é quem. E na mistura heterogênea, hétero, diferente, 2 ou mais fases. Fases é o que você está enxergando aqui, ó. Então, quando você coloca o óleo e a água, então nós teremos 2 fases aqui. É uma mistura heterogênea. Essas substâncias aqui, elas não se misturam, ok? Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. As misturas homogêneas. Homogênea, como eu falei, significa igual. São misturas que possuem apenas um único aspecto. É um aspecto uniforme, você não consegue distinguir o que tem aqui dentro. Aqui tem muita coisa, mas você não consegue distinguir, mesmo observando em um microscópio comum, que é um pouco potente. É potente, mas não tanto quanto o microscópio eletrônico, por exemplo, microscópio eletrônico de varredura. Então, num microscópio comum, um microscópio simples, que a gente chama de óptico, a gente não consegue ver essa diferença. As propriedades físicas são constantes em qualquer porção observada. Então, aí eu falo que a mistura tem uma única fase, ok? Aqui, ó, eu tenho um exemplo de água e açúcar. O açúcar foi dissolvido na água. Então, eu tenho o solvente, que é a água, o soluto, que é o açúcar, que será dissolvido pelo solvente. Então, eu vou ter uma única fase. As misturas homogêneas, elas podem se apresentar no estado líquido, aqui como água e açúcar, água e sal. No estado sólido, por exemplo, uma liga metálica, quando eu tenho 2 substâncias misturadas para formar uma outra, assim como o aço, por exemplo, que eu misturo diversas substâncias para formar, a gente chama de liga metálica, ok? E no estado gasoso, por exemplo, o ar atmosférico, como eu dei o exemplo para vocês, que é uma mistura de vários gases, partículas em suspensão, água em estado de vapor, ok? Então, essas são as misturas homogêneas. As misturas heterogêneas, hetero significa diferentes, são aquelas que vai apresentar mais de uma fase. Eu consigo ver isso aqui, ok? Às vezes, essa evidência aqui da diferença dessas duas não aparece de imediato, como, por exemplo, no leite e